Boa noite. Esse momento de hoje a gente vai falar sobre o amor, dando sequência à pílula persona. E a gente em especial hoje vai falar sobre o amor na maternidade e na paternidade. Então, tô aguardando aqui, vou receber a Cláudia para a gente dar sequência ao nosso bate-papo. E só lembrando, né, que a intenção da pílula persona. Oi, menina, Oi, oi. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem? olá, tudo bom? Estou aqui só abrindo e comunicando, né, relembrando o objetivo da pílula persona, que é aquilo que às vezes a gente tem a oportunidade de trocar como assunto, como ideia, né? E a gente decidiu partilhar com todos os nossos clientes, com os nossos pacientes, com os nossos amigos, com os nossos seguidores, e que tem o intuito e o objetivo realmente de lançar uma sementinha, né? Algum tipo de entendimento, de conhecimento, de troca, de possibilidade para a gente entender um pouco mais quem a gente é, entender as nossas relações, a forma como a gente se relaciona, né, com as pessoas e com o mundo. E como a gente fez esse mês inteiro dedicado ao amor, então no dia de hoje a pílula persona é para falar sobre o amor entre pais e filhos, né? A maternidade, a paternidade e o amor. O que que isso significa, né? Quanto isso é importante na construção do ser humano. Então, dando início à nossa pílula persona, com a presença da Cláudia e da Viviane, eu vou passar a palavra, né, para a Cláudia puxar aí para nós, para a Cláudia iniciar a reflexão e na sequência a gente vai conversando. Cláudia, por favor. Ai, hoje eu não. Ui, ai, estão ouvindo bem? Tá vendo bem? Então, hoje também não sei se eu não vou me emocionar, né? Porque é um tema. Falar de filho é uma coisa incrível. Falar de filho tem a ver com a nossa história. Não tem ninguém que não tenha sido filho, né? E quem já é mãe ou deseja pai sabe o quanto isso significa, né? Seja de sangue, de adoção, de vínculo, né? Tem muitas pessoas que têm aí vínculos também maternos. E é um tema que eu amo, é o tema que eu estudo há muito tempo, né? Função materna, função paterna, sempre estou falando disso, estudando disso de alguma forma. E o que eu queria passar aqui para vocês, né? Boa noite para quem está entrando. Queria passar algumas reflexões, tem muita coisa, né? Eu estudo a psicanálise, acho que em quase toda a especialização que eu fiz, de alguma forma eu incluí esse tema, né? Então, ele é muito, muito precioso para mim. Mas eu queria falar primeiro, né, de dois mitos. O mito que talvez a gente precise pensar junto, que é o mito do amor que já nasce com os pais, né? Esse é um mito, o amor materno em especial, é aquilo mesmo, só falamos do amor. O amor é uma construção, não é diferente na maternidade e na paternidade, né? O amor sendo uma construção precisa estar relacionado ao vínculo, ao tempo, a tudo isso, né? Então a gente precisa entender. E o outro eu vou falar mais pra frente, né? Também do mito das funções, que uma pessoa pode dar conta de tudo, da paternidade, da maternidade, de tudo sozinha. Não, não dá conta também é um mito, né? Pelo menos o que a gente vê na psicanálise. Então, vamos pensar aí, né? O adulto que somos, a personalidade que somos, a nossa identidade foi moldada fundamentalmente por coisas da infância, no desenvolvimento infantil. E esse molde, esse traço tem total relação com as funções paterna e materna, né? E o que quer dizer isso? Quer dizer que o amor não está dado e a personalidade também não. Então, quando a gente vê, falando assim, de um bebezinho, né? Nossa, esse aqui é danado, vai ser terrível. Isso é moldar, não está dado, né? Não vai ser. Eu não sei ainda o que vai ser.
E isso no campo, acho que a Vivi vai falar bem melhor, depois no campo das patologias também. Tanto que a intervenção na infância é a melhor coisa, porque a gente consegue reverter quadros incríveis pela questão da aprendizagem, da possibilidade de estar moldando e intervindo ali. Então, sim, o amor na infância, da função de um pai, de uma mãe, ele é um processo contínuo. Contínuo por quê? Eu já falei uma vez, não sobe no sofá, né? Não é uma ordem, é um processo. O que, que não pode, o que, que pode, né? O que, que é carinho nessa casa? E colaborativo, por quê? Porque depende da resposta do outro também, né? Não se faz sozinho, uma função não se faz sozinha. E quando eu digo função, talvez aí essa é a grande o tchan da psicanálise, né? Que a função, ela tem que ser para alguma coisa. Então, você imagina aí, você compra alguma coisa com uma função, né? Um controle remoto, liga, desliga, a lâmpada traz luz, que seja a função de enfeitar, né? Pode ser também, mas tem uma função. Na paternidade e na maternidade, isso é essencial pensar a função. Por isso que a gente diz que uma avó pode fazer função, um tio pode fazer função, porque o mais importante não é ele sabe que eu sou a mãe dele, né? É quem está fazendo essa função. E aí vamos pensar, né? Função materna e função paterna. Então, como que isso se dá? Função materna, tem muita coisa também para falar. Aí tem Winnicott, Melanie Klein, né? Nossa, uma infinidade. Mas ela é muito a função da existência, ela vai integrar esse bebê. Quando você pega um bebê no colo, quando você olha no olho, lá que eu falo do estágio do espelho, você tá dando uma noção integrativa, que aquela pessoa é um ser, que alguém olha, que alguém comunica, que alguém integra, que alguém no choro, no desespero acalma, né? Isso que muitas vezes, o que a gente faz com a cólica? Eu lembro que eu pensava, o que se faz? Nada, eu tenho que suportar a angústia de não poder fazer nada, de dar a medicação, vai passar aqueles minutinhos ali, passava ou a massaginha, mas você está integrando, está dizendo eu tô aqui. Essa função materna. Por isso que não a mãe de sangue, alguém tem que fazer essa função, senão o bebê morre. Se alguém não amamentar, não integrar. A função paterna, tão falada por Freud, né? Freud é muito dedicado, tanto que ele diz lá no livro do Mal-Estar na Civilização, ele disse, eu não reconheço nem nada mais importante, nenhuma função mais importante que a função de um pai. Olha só. O que quer dizer a função de um pai? A função de limite. Mãe e bebê não ficam colados, vocês vão ter que se separar. Essa mãe vai olhar ou vai desejar outra coisa. Essa é a função do pai. Dizer, bebê, você não vai ter suas vontades atendidas por essa mãe a vida inteira. Uma hora vai ter que ir, né, barrando. Para que essa função, né? Para dar noção de limite, de organizar essa criança, né? Por que é o controle dos esfíncteres? Por que a gente vai controlando? Porque a gente não está ali para ser servido, né? Porque o pai vem fazer essa função de deu. O que acontece quando eu uso muito esse exemplo, né? Quando a criança cai, em geral, a reação da mãe, né? O que o pai faz? Levanta, foi nada, vai. Bora, né? Gaúcho, bora, gaúcho. Né? Então, são duas funções diferentes extremamente importantes. Então, uma integra, outra organiza, mas é preciso dedicação para fazer essas funções. Por isso que muitas vezes a gente atende e a mãe começa a ter problema aí com a filha, porque a filha está muito parecida com a sogra. Mas quem cuida e quem fez função foi a sogra, então ela vai ficar parecida com a função, aquela que fez função materna. Né? O menino ali, quando o pai não tá, ou o pai é ausente, alguém vai fazer essa função. Seja alguém da casa ou até alguém do mesmo sexo da mãe, né? Uma tia, a avó vai fazer essa função de limite de autoridade. Aí a gente vê também em Freud, lindamente, que ele vai dizer que essas funções organizam a sexualidade. Com quem eu vou me identificar, com quem eu vou querer parecer. Isso é muito retratado nos filmes, né, gurias? A questão do, por exemplo, o pai muito violento, o menino dizendo, eu não quero ser homem se isso é ser homem. Não quero ser homem desse jeito. Que não tem afetividade nenhuma, que não trata nem eu, nem minha mãe bem. Então, também organiza a sexualidade. Então, é muito lindo estudar isso. São as perguntas que eu mais escuto, né? Assim, e quando não tem pai? E quando a mãe deixou? Enfim, tudo isso é construído pelos vínculos, né? Então, a gente pode pensar pela gente. Quem fez função materna e paterna?
né? O quanto a gente tem que ser grato a quem fez e o quanto a gente tem que se preocupar nisso com as crianças. A escola não faz função paterna, não é algo longe, é algo muito perto que vai fazer essa função de identificação. E aí o outro mito, é do amor, né? Que já nasce e eu sou mãe, então eu amo, ele sabe que eu amo ele. Não, uma criança não sabe que alguém ama se não tiver dedicação. Uma criança não sabe o que é certo e errado. Eu atendi muita criança, eu trabalhei em Secretaria de Educação, trabalhei com conselho tutelar em um lar de crianças lá no Sul. E você via muito isso, né? Os pais falando, mas eu dou de tudo para ele, como que ele não sabe que não pode fazer isso? Não sabe. A função do limite da autoridade, a função de como eu vejo uma impossibilidade, o modelo de autoridade, isso precisa ser construído, não está dado. Né? Tem muitos pacientes que eu atendi, por exemplo, nessa questão da adolescência do infrator, e a mãe dizia, viu o que ela está falando, que você precisa de limite? Eu falei, mãe, eu estou falando com você. Pai, eu estou falando com você, é você que precisa ensinar isso de um modo contínuo. Né? Uma coisa que eu falo muito para os pais quando trazem essa questão do consultório é qual é a regra da casa? Fala, como assim regra da casa? Eu falo, qual é a regra? Tem alguma coisa que pode e alguma coisa que não pode. Então, olha só que legal. Um mito é do amor, então não teria, se nascesse o amor com uma mãe, não teria mães que abandonam, a gente vê, né, em reportagens no lixão e tal, ou até de forma bem perversa, né, tem um mau cuidado, judia, né, o gaúcho fala judia dessa criança. E o pai da mesma forma, se a autoridade tivesse dada só porque o pai está na presença física, não teríamos tanto problema com a autoridade como nós temos hoje, com falta de respeito com o professor, né? Porque não é a presença física, é a função, é o que está ali no modelo e não é falar. Eu já falei, não é falar, é o que você faz continuamente mostrando. Eu falo isso, às vezes você ensina tanto uma criança num joguinho, quando rouba no jogo, quando quebra a regra, o que o pai vai fazer? Às vezes o pai está só preocupado ou não está preocupado ali, rouba no jogo, qual é a mensagem que você passa? O que importa é ganhar, né? Não é os valores. Então, o outro mito, que não é o amor não está dado, precisa ser construído, o outro mito é que uma pessoa pode fazer várias funções, não pode. Né? Pela psicanálise, não. Alguém faz função de acolhimento e alguém faz função de autoridade. Né? Isso vai se reproduzindo depois em outras funções. E quando a gente fala disso, às vezes é preciso falar o óbvio, né? Eu quero aproveitar aqui, acho que os gurias vão complementar depois, mas o que é óbvio dessa relação do amor dos pais com os filhos, dessa coisa que é tão linda? Eu lembro de uma mãe que me dizia assim, gente, por que antigamente não falavam eu te amo para os filhos? É tão gostoso você olhar um filho e falar eu te amo. A gente tem uma brincadeira aqui em casa que é inventar, né? Olha eu já trazendo subjetividade aí. Então eu falo toda hora, filho, eu te amo mais que todos esses carrinhos. E aí ele responde com alguma coisa, mãe, eu te amo mais que todos os desenhos do Pokémon. E a gente vai brincando de se declarar assim, porque eu quero que isso seja natural para ele, né? Dizer eu te amo de uma forma lúdica, né? E o que quer dizer o óbvio, então, tirando esses dois mitos, que a função não dá para alguém sobrecarregar, fazer várias funções, e não dá para... o amor não está dado para ser construído. Que os filhos não ficarão para sempre com você. Né? E a gente precisa pensar isso. É muito comum hoje a gente ver a inversão. Eu me dedico muito, eu trabalho muito para ter as coisas para quando eu relaxar, eu querer curtir os meus filhos. Nesse momento eles têm que sair. Já passou a fase de ensinar, de estar junto, de criar esse vínculo. É o momento que você tem que estar dando tchau. Né? Então a gente precisa pensar isso, não inverter os tempos, né? Não é o tempo do dinheiro, é o tempo da idade da criança e do vínculo. A outra coisa que é meio óbvio, né, que a personalidade se molda na infância. Então a gente precisa atentar para as fases do desenvolvimento, né, para essa questão que o tempo cobra, né? E a gente vai ver muito isso, quantas coisas nós gostaríamos de ter feito. Eu mesmo, né, tive assim, um momento muito difícil, meu pai adoeceu e eu penso, nossa, quanta falta de maturidade, fiquei tão revoltada, né, e eu falo, quanta coisa não volta, você não consegue compensar, e a tendência dos pais é compensatória, então eu vou amar muito o neto, então eu vou dar muito tal, vou dar um carro de 18 anos porque eu não tive presente.
né? E o vínculo, ele é mais importante que qualquer coisa para a saúde mental. A outra coisa meio óbvia, assim, é que os filhos não podem ser indicadores do sucesso dos pais. Os filhos têm que ter os seus próprios sonhos, os filhos têm que ser o seu próprio ideal. Então, o meu sonho era ser isso, meu filho vai ser. Isso é cruel com uma pessoa. Ela nascer para alguma coisa que você quer. Né? Eu até quando atendo adolescente e atendia mais, eu falava, meu pai quer que eu faça medicina. Eu falei, pai, para ele fazer. Ele pode fazer o vestibular e fazer, né? Porque você tem que estar amarrada a um ideal que é do outro. Cuidado com essas crueldades. Ou eu vou ter um filho para me cuidar na velhice. Ou eu vou ter um filho para não sei o quê. Não, ele vai ser para o que ele desenvolver saudavelmente, né? Então, isso é bem importante. Ele não pode ser meu indicador ou meu sonho de sucesso. E o último que eu queria falar, né, é que a fala, a linguagem, para mim é o ponto crucial. O que você fala dos filhos e o que você fala para os filhos. Se a gente pensar uma tatuagem no coração, no cérebro, né? Falar de cérebro, nós estávamos falando no final de semana, a fala é uma marca muito difícil de você conseguir apagar ou trabalhar ou cicatrizar. Até cicatriza, mas você não esquece. Então, palavras de incentivo, né? Palavras, quando a gente estuda a psicanálise, eles falam muito isso. Hoje, as mães têm muito do filho ter sucesso, então sucesso a qualquer custo, ou ser bonito, a beleza, né? Lindo, lindo. E eles orientam, né? Nage orienta muito no livro Complexo de Édipo, que ele diz assim, ó, mães, incentivem os filhos a ser capaz, a superar. Você consegue, tá difícil, você é lindo, porque senão ele vai entender que ele tem que ser lindo para ser amado. A mulher que não quer envelhecer, porque ela era a bonequinha da família, ela não era mais nada. Então, como que ela não vai ficar feia, né? Então, o que a gente fala, essa palavra, assim, a gente vê, talvez a gente pode pensar nós mesmos, né? Quantas coisas de palavras que nós ouvimos, né? Quantas coisas para trabalhar em terapia de palavras malditas, né? Então, para mim, esses são os pontos, assim, para a gente pensar, né? O que eu falo, a função que eu exerço. Quantas vezes aí a gente está vendo, né? Filhos que são tratados como irmãos, avós que se apropriam como pais, as funções trocadas. A Ju vai falar melhor também, né? As funções trocadas numa família causam confusão, né? E isso é muito prejudicial para o desenvolvimento de uma criança. Então, isso aí, vamos falar, abençoar, né, os nossos filhos. E quem não foi abençoado também, você pode ser uma referência materna, você pode ser uma referência paterna para uma outra criança. Então, use bem essa tatuagem na alma aí, né, para marcar positivamente as nossas crianças. Para quem que eu passo? Quem quer falar agora? Estou me segurando aqui para não me emocionar. Que emoção. Ei, Vivi, deixa eu só falar uma coisa antes de você falar. Ei, quem está assistindo a gente, vai ali no aviãozinho, manda lá para algumas pessoas que você conhece, encaminha no direct ali, ó, para o pessoal conhecer a gente, para a gente poder conversar. Era isso aí. Passa a palavra, Vivi. Né? Esse tema, maternidade, paternidade e amor, né? Afetividade, eu acho que é muito bom, né? Muito pertinente. Porque quando a gente está pensando no neurodesenvolvimento de um bebê, as principais figuras com que o bebê tem contato é essa figura materna e paterna. Então, esse acolhimento inicial, esse neurodesenvolvimento está diretamente relacionado com essas funções materna e paterna. Né? Então, se eu tenho alguém que me acolha, né? E quando a gente fala de função materna e paterna, isso que a Cláudia falou, né? Não necessariamente precisa ser pai e mãe biológicos, mas alguém que faça esse acolhimento inicial. A gente vai moldar esse cérebro, né? O André, no simpósio da gente agora, no sábado, né? No segundo simpósio de saúde mental, ele usou um termo que eu achei fantástico. Falou assim, o bebê nasce com o cérebro limpo, né? Vamos colocar assim, ele traz a genética, mas o HD dele tá todo limpo. Eu achei isso, assim, muito legal. E aí, a gente vai moldando, e a gente molda esse cérebro através das nossas relações sociais e da nossa troca de afetividade. Então, toda vez que eu faço um acolhimento, que eu coloco esse bebê no colo, que eu dou de mamar, que eu cuido com carinho, com afetividade, eu estou provocando desenvolvimento neuronal. E isso é fantástico, porque isso vai repercutir na vida toda dessa criança.
É muito cruel quando a gente fala que quando nasce o filhote, né, que a Cláudia falou assim, que a mãe está pronta, né? Nasce sim uma mãe, mas ela vai se moldar. Ah, você já nasce amando o seu filho. Nem sempre é assim, na maioria das vezes não é assim. A gente tem uma queda hormonal muito brusca, a gente tem mudanças muito significantes na nossa vida, no nosso corpo, e esse amor ele é construído pouco a pouco. Né? Alguém fala para essa mãe que ela vai reconhecer o choro do filho, que ela vai saber se é choro de fome, se é choro de que ele quer trocar de fralda, se está com xixi, e essa mãe não reconhece nada. Principalmente a mãe de primeira viagem, né? E ela se sente mal. Aí alguém vai e faz esse acolhimento por ela. Aí ela se sente mais mal ainda porque a outra pessoa sabe porque que o filho dela está chorando e ela não sabe. É a construção, né? Então a maternidade, ela se constrói no dia a dia. É com o tempo que você vai acabar aumentando a afetividade em relação ao seu filho. O amor, ele se constrói através do tempo. Não é simplesmente a criança nasceu e você já está amando. Não é assim, né? Até porque você está abalada psicologicamente. Estou falando da mãe, né? De primeira viagem, até por uma questão hormonal. E esse amor vai sendo um construto. Quando essa criança está mais velha, né? Entra essa função de paternidade. Essa mãe tem uma afetividade muito maior. E esse pai, ele vem com a função de castração. Sim, castração, né? O pai, ele vem para colocar autoridade, né? A gente sempre costuma dizer que uma família, ela não tem que ser uma democracia, né? Essas palavras não são minhas. Uma família, ela tem que ser uma hierarquia. É pai, mãe, filhos, né? Porque a gente tem que ter essa função de autoridade. Porque essa função de autoridade, sobretudo na infância da criança, vai determinar as frustrações que esse sujeito vai conseguir superar ou não. Se a gente não frustrou essa criança em casa, como é que na hora da adolescência eu vou dizer para ele que ele não pode beber, né? Que ele não pode usar droga? Se ele não sabe o que é limite, se ele não sabe o que é a dor da frustração. Porque frustrar dói. Dizer não para um filho é muito doloroso. E aí eu costumo muito dizer assim, que a melhor palavra que a gente pode dizer para o nosso filho é não. Né? Mas é um não com amor. Dentro do não tem muito amor, porque é você que vai demonstrar para o seu filho que ele não pode tudo. Né? Que a vida tem regras, que ele precisa respeitar essas regras. E essa função, em geral, é colocada pelo pai. Né? A mãe entra na função de afetividade, de amor, de cuidado, de carinho, e o pai nessa função de educação, né? De brincar, de ensinar nas brincadeiras e de delegar as funções do pode e do não pode. Eu sempre costumo dizer assim, o pai, quando você fala assim, eu vou contar para o pai, a criança tem que, né? Ficar com medo. E não é porque esse pai agride essa criança fisicamente, é porque esse pai tem autoridade sobre a criança, né? Porque ele não quer decepcionar, né? Eu acho muito lindo. Quando um filho não quer decepcionar o pai, não porque ele tem medo de apanhar. Meu filho fala, né? Não conta para o papai, porque ele sabe que o papai vai ficar triste, porque ele quer ser o herói, né? Só queria fazer esse parênteses. Isso mesmo. Porque o que a criança quer, né, sobretudo nessa primeira infância, os primeiros 7 anos, ela quer agradar o pai e a mãe. O desejo dela é agradar, né? Então, se você tem uma autoridade sobre o seu filho, de dizer assim, olha, não pode, você tem que fazer isso e aquilo, esse neurodesenvolvimento, ele vai ser saudável, né? Agora, se você deixa tudo livre, se você não coloca um não, eu lembro que uma vez eu ouvi na TV, se eu não me engano, eu não me lembro, mas era alguém famosa. E ela dizia assim, não, porque a minha filha vai nascer, eu nunca vou dizer não para ela, porque o mundo vai dizer muitos nãos. E eu lembro que eu ainda era muito nova, né? Falei, mas como assim? Alguém tem que dizer não, né, para essa criança. Alguém vai ter que ensinar para ela que o mundo não é como ela imagina, porque o sofrimento é muito maior. E quando a gente não tem isso, a questão do amor, a questão da castração, né, dessa cobrança pelo pai, em geral a gente tem alteração no futuro. Vou citar só uma, porque a gente não vai se estender muito aqui, que é a dependência química.
né? A gente tem costume dizer da tríade da dependência química, né? Que é uma mãe super protetora, um pai ausente, ou seja, um pai que não castrou, e uma personalidade dependente. Então, tanto que essa função materna e paterna é importante, né? Então, a gente precisa ter alguém, sim, de afetividade. Afetividade não significa superproteção, né? Afetividade significa amor. E a gente tem que ter essa figura de autoridade, que castra, que diz o não, que diz o pode, o que não pode, né? Porque isso vai ajudar a moldar o cérebro dessa criança, fazendo com que ele se torne um adolescente saudável e, posteriormente, um adulto saudável em suas relações e relações de afetividade também, né? Um casal, né? Uma mulher ou um homem que não foram moldados na infância, seja pela afetividade, seja pela questão da castração, eles vão ter dificuldade de relacionamento no futuro. E falar em relacionamento, eu passo a bola para a Ju. Sim, nossa, e vocês estão falando e tá rolando alguns comentários assim, né? Eu acredito que não tenha como a gente não refletir, independente de sermos pais ou mães, mas na condição, né, e na categoria de filhos, da gente entender que realmente assim, existem muitos legados, existem muitas heranças, existem muitas expectativas em relação a nós, né? Eu tô com delay? Ou eu que acho que eu tô lenta aqui, ou tá tudo ok? Tá ok, né? Tá. Então, assim, aquilo que a Cláudia comentava, né? Não há de se ter expectativas em cima de uma criança. Até porque, aí vem a Viviane e fala tudo isso. Entre o amor e o limite, na moldagem de alguém, existe um indivíduo. E esse indivíduo, ele vai crescer no coletivo, que o primeiro coletivo é a família. E depois ele vai para os ambientes sociais, escola, amizades, clubes. E é claro que aquilo que foi posto dentro de casa são as sementinhas dos valores e princípios que a pessoa vai carregar. Mas indo para o mundo, a pessoa começa a pensar, e quando a gente pensa numa criança por volta, né, ciclo vital, por volta dos 6, 7 anos, que eles começam a ler, escrever, tipo, o mundo é meu. E aí vem o pai e a mãe, continuam moldando, ensinando, né? E essa pessoa vai criar consciência. Essa pessoa vai ser alguém no mundo. E aí o que é muito lindo assim é pensar, né, na riqueza dos modos de subjetivação, na diferença de cada um de nós. E que atrás de nós, uma figura de autoridade, uma figura de referência, uma figura de afeto, fez com que a gente se tornasse quem a gente é. Então, aquilo que o Dr. André comentava no simpósio, né? Então, uma criança vem com a mente limpa. O ambiente vai moldando. E é claro que a pessoa tem as características de personalidade. Pensando ainda em ciclo vital e relacionamentos, né? Obviamente que uma criança, ela vem de um homem e de uma mulher, em tese, né? A genética, talvez a medicina tem mudado algumas coisas aí, né? No sentido de quem gesta, aí depois se tem duas mães ou dois pais, aí ok. Mas para gestar alguém tem um pai e uma mãe, né? Tem a questão da genética, da referência, né? E quando a gente pensa assim, o quanto que é importante as figuras de apego, eu acho que a Cláudia falou muito bacana isso, né? Alguém que vai exercer a função. E uma das questões muito importantes que a gente pensa assim, né? No exercício das nossas funções, a gente tem comunicação. E a comunicação tem que ser funcional. A comunicação, ela tem que ser validada no seguinte sentido. O que é que eu estou replicando? De onde que vem? De onde eu aprendi o que eu estou passando? E qual é o objetivo, né, de como eu estou me relacionando, né, com esse filho, com essa filha, com essas crianças, e imaginando o ciclo vital, a gente crescendo, a gente se desenvolvendo num contínuo de tempo, né? Para esse pai, para essa mãe, para essas pessoas que exercem essa figura de referência, as coisas mudam. Você não é o mesmo pai e a mesma mãe daquele bebê que nasceu quando ele é uma criança. Você não vai ser o mesmo pai e a mesma mãe daquele adolescente, assim como quando ele era criança. Então, quer dizer, imaginando que a gente vive em constante evolução, e repito, a gente não perde os valores essenciais,
mas a gente evolui enquanto ser humano. Então, que se tenha essa consciência de que nesse jeito de se relacionar, a única certeza que a gente tem é tudo vai mudar. Uma das coisas, um dos textos assim de domínio público, né, atribuído ao Khalil Gibran, é que filhos são como flechas. Então, a gente tem que ter noção de que a gente está enviando outros seres humanos para o mundo. Aí eu acho que tem, não sei se é atribuída a Gandhi, enfim, né? Mas como é que a gente não tem que cuidar dos filhos, do mundo que a gente deixa para os nossos filhos. A gente tem que cuidar dos filhos que a gente deixa para esse mundo. Então, quer dizer, o que é que a gente está passando, o que é que a gente está replicando, e se a gente imagina que uma dupla, ela consegue, né, educar alguém, a comunicação funcional e afetiva, com limites e com regras, ela é mais do que necessária. Ela é imprescindível para um ser humano. Quer dizer, eu acredito que a maioria de nós que esteja ouvindo aqui agora, né, somos adultos, e é muito provavelmente por conta dos nãos que a gente ouviu, que a gente criou coragem para se desenvolver na vida. E não foi só pelos sims que a gente teve. Os sims foram muito legais, foram quentinhos, foram afetivos. Mas é aquele corte, aquela interdição que fez com que a gente pensasse, raciocinasse e desenvolvesse o desejo de ir além. Não pelo proibido, mas justamente por a gente conseguir as coisas que até então eu não poderia. E aí entra os processos de sublimação, né? Enfim, outros mecanismos de defesa que não cabe pontuar aqui. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui claro, né? Eu tive a oportunidade, gente, de assistir o falecido Isamitiba, que é um psiquiatra que falava muito sobre educação de filhos, né? E o Isamitiba, ele falava muito assim, que filhos, eles têm que ser corrigidos, sim. E que, em especial, quando você for corrigir uma criança, você nunca chacoalhe ela assim, tá? Até porque poderia dar um chicote no pescoço. Chacoalha assim. Porque aí você ajuda a criança a pensar. Só que antes disso, se chacoalhe para ver a atitude que você vai tomar. Então, quer dizer, um adulto consciente vai saber educar bem uma criança. E assim, heranças, legados, transmissões, a educação que nos foi dada, nem sempre é a forma como a gente vai educar. Mas certamente nos ensina muito, não para criticar quem nos ensinou, mas para ter como parâmetro o que é legal eu repetir com esse indivíduozinho e o que não é legal eu repetir. Mas pensando no quê? No que é saudável, tanto por interdição quanto por possibilitar a liberdade. E outra coisa que eu gostaria de falar também é o seguinte, né? Quando a gente imagina isso de autoridade, não é autoritarismo. E que vai ter um momento e a dose certa de deixar o indivíduo falar. De deixar essa criança... E eu não sei se vocês estão assistindo, mas tem a historinha, a Alice, que está viralizando nas redes sociais, né? Ela fez até uma propaganda para o Itaú agora. É uma garotinha, filha de brasileiros que moram na Inglaterra. E ela fala, né, para quem tem 2 anos de idade, o português dela é melhor até do que o nosso, algumas situações, gente. E aí, a mãe dela fez um post no domingo muito lindo, que é a questão do apego seguro. Uma pediatra foi lá e comentou e ela repostou. Ela deixou a filhinha dela, até porque a gente está vivendo em pandemia, e ela estava tendo pouco contato com outras crianças. Ela deixou a filha dela ir na água. E ela perguntou, filha, você quer ir? E aí a menininha fez que sim. E ela foi, e a mãe atrás confiando. A mãe atrás falando, vai que você dá conta. E uma outra coisa que me faz lembrar também disso do apego seguro e tudo, a questão assim, né? O Isamitiba falava isso também. Não diga que seu filho é inteligente, né? Diga que ele é capaz. Porque quando a gente diz que a criança é capaz, ela pode resolver. Se a gente, como a Cláudia disse, se você nomeia como bonitinho, né, como lindo, ele vai acreditar nisso mesmo que ele seja lindo, né? E o inteligente tá fácil. Quando eu digo você é capaz, a criança, mesmo com dificuldade, ela vai criar coragem do jeito dela para ir lá e fazer. Então, assim, o desafio de paternidade e maternidade, ele é contínuo. Até porque um dia teu filho vai ser adulto e você vai continuar sendo pai e mãe. Só que você vai ver ele crescer.
você vai ver ele indo para frente e você como espectador. Até alguém escreveu ali, né? E que a gente não tem que ser pai dos nossos pais. Realmente, a gente não tem que ser. Então, quando a gente imagina um pai e uma mãe em idade mais avançada, envelhecendo, que é parte do ciclo vital, ainda são pessoas capacitadas de nos dizerem coisas que vão nos fazer pensar. E essa relação, ela é construída ad eternum, enquanto a gente estiver respirando. E o quanto que isso não é lindo, não é, gente? Então, assim, acho que em relação à sistêmica, era isso que eu queria falar e dizer assim, toda casa vai ter suas normas, as negociáveis e as inegociáveis, e tá tudo bem. E são as inegociáveis, isso, continuamos sendo filhas e filhas, e as normas inegociáveis fazem parte e vão nos moldar. E as negociáveis é aquelas que nos fazem pensar e crescer. E aí é que tá, né, gente? O desafio é muito lindo. E para quem eu só tenho uma filha, né? Para quem tem mais filhos, o desafio deve ser dobrado, triplicado, quadriplicado, porque são personalidades diferentes. E uma outra coisa, talvez os valores que você passe para o seu filho, sim, eles são iguais, mas seus filhos são diferentes, eles vão internalizar o mundo de uma forma diferente. E eles vão te tornar seres humanos melhores, com toda certeza. Passo a palavra. Eu queria comentar. O pessoal gosta quando a gente conta coisa pessoal. Eu queria contar uma coisinha, mas antes, né? Aqui a gente não pode fazer isso no consultório, né? Então aqui é o tempo que a gente mostra um pouquinho da gente também. Mas antes de eu contar essa historinha, queria perguntar para você que palavra que você ouviu dos seus pais que te marcou, que você é capaz, não desista. Isso é tão importante a gente partilhar, né? Como eu falei, essa tatuagem. Coloca aí o que você ouviu dos seus pais que na sua infância te marcou, que foi importante para você. E a historinha que eu queria contar, né? Assim, que esse tema é tão importante para mim, e quando a gente escuta, eu estudo muito esse tema, a gente sempre pensa, é fácil falar, né? E tal. E aí a história que eu me lembrei é que teve um tornado aqui em Tangará, vocês lembram? Logo que eu vim morar para cá, e eu tinha acabado, né? Tinha perdido um bebezinho e não sabia se eu poderia engravidar ou não, né? E biologicamente não, né, Vivi? Quando eu conheci ela, tu quer engravidar de novo, tá louca, né? Só voltou a dizer, tá louca. Né? E aí eu lembro quando teve o tornado, eu tava no Big Master e deu um barulho muito estrondoso e tal, né? Lembra que caiu a árvore e tal. Eu lembro que eu botei a mão na barriga na hora e eu pensei assim, Jesus tá voltando. Agora não, Jesus, deixa eu ter um filho primeiro, por favor, deixa eu ter um filho primeiro. E depois eu fui contar essa história, cada vez que eu conto eu dou risada. O que eu fui pensar? Tava as pessoas pensando onde é que elas iam se abrigar, né? Onde é que elas iam correr, onde é que era a saída. Eu, não, espera, deixa eu ter um filho primeiro. Porque para mim isso é muito precioso. E é precioso porque é um desafio, não é fácil. A gente troca muito como mãe, né? Então, assim, eu não queria que você tivesse essa ideia, é fácil falar, porque, tem que dizer não, ou como é que faz esse equilíbrio. Em psicanálise, a gente diz que a mãe apresenta o pai. O pai, para essa criança, vai ser aquilo que a mãe falar. Isso é muito importante. Teu pai não sabe nada, ou teu pai não faz isso, né? Eu costumo contar a primeira troca de roupinha que meu marido fez. Eu falei, não era para fantasiar de patati patatá, né? Eu falei, meu Deus, o que é essa combinação? Mas era o jeito dele. Então, essa diferença do pai e da mãe é importante para a criança, né? Um é mais quieto, um é mais brincalhão, porque ela vai com a avó, com as figuras, ela vai aprendendo a lidar com o diferente. Um professor vai ser assim, o outro vai ser assado. Isso é importante, mas lembra da fala, né? E eu queria mostrar que eu tô no quarto do meu filho. E para mim, se eu pensar uma palavra para maternidade, é dedicação. Porque às vezes a gente entende dizer não e a mãe diz, não, porque não. Não, porque não. Né? E a dedicação faz você explicar. Não pode, por isso, porque eu tô cuidando de você. Né? Eu brinco, vai tomar banho, eu te odeio. Tá bom, mas vai tomar banho igual. Tem que tomar banho, eu tenho que cuidar de você, porque a minha função é dedicar, não é ficar implorando o teu amor, né? E aqui eu tenho, né, no quarto do meu filho, ó, gratidão gera gratidão. Família é tudo igual, mas a nossa é mais legal. E aqui tem amor. Por quê? Porque não vai ser a família perfeita. Talvez ele vai dizer, mãe, lembra aquilo que você errou, aquele dia, né?
Mas o que eu queria deixar gravado no coração dele, isso aqui para mim são memoriais, né? Que é o Miguel escrito, é que ele entenda isso, o quanto que a dedicação é aquilo que a gente consegue dar e que a gente se dedica para que ele lembre que o não é amor, que é explicação. Amanhã ele foi convidado para ir na casa da Cláudia, né, Cláudia, com o Camarguinho, então a gente está negociando, você tem que obedecer, você tem que obedecer a Tata que cuida, não é só pai e mãe. Ele tem que obedecer todo mundo, ele tem que seguir a regra de todo mundo, não é só a minha. Não, ele não pode desobedecer porque ela trabalha aqui, é empregada. Então, a gente vai negociando isso, mas para mim a palavra é dedicação. Então, é muito cruel quando a gente vê, né, gurias, no consultório, pais que cobram, né? Eu não realizei meu sonho porque eu tive você, eu sempre falo, filho nunca pode ter a sensação que ele é um atrapalho, que ele é um que está me atrapalhando de estudar, que está me atrapalhando de ser feliz. Isso é uma marca muito ruim. A Bíblia também fala, né, Ju, filhos são flechas na mão do oleiro, que é isso, ele tem que ir mais longe. E eu lembrei, né, de uma pergunta que fizeram quando o Miguel tinha 3 anos na escola. Não sei se tu lembra, Cláudio. O filho da Cláudia foi coleguinha do Miguel, que era assim, o que você quer que seu filho seja quando crescer? E eu achei fantástica essa pergunta. O que eu quero? Né? Algumas mães colocaram famoso, que tenha sucesso. E a gente conseguiu elaborar que ele tenha caráter, que ele seja uma pessoa de referência de caráter, porque se tem essa coisa da personalidade saudável, do limite, do respeito pelo outro, o que ele colocar a mão para fazer, ele vai fazer bem. Né? Então, assim, são coisas que me emocionam porque dá trabalho. E é isso ser mãe, mas esse trabalho é gostoso. Assim como você estuda para uma faculdade, para um curso, para uma outra coisa, estude, pergunte sobre maternidade, nos procure. Quando a gente fala isso no consultório, às vezes diz, nossa, mas dá trabalho. Sim, mas tudo que dá trabalho, você tem aquele gostinho de conquista, né? Eu fico me emocionando, olha que boba, né? Eu fico me emocionando e pensar o dia que ele tiver, sei lá, se formando, ou realizando um sonho dele, ou tendo os filhos dele, porque eu quero ter essa sensação, que essa dedicação valeu a pena. Ele tá bem, ele é alguém para uma sociedade melhor. Né? Então, se você quer um filho, ou se você quer ser alguém para uma sociedade melhor, tem que ter dedicação. Né? Tem que se dedicar. Uma coisa que eu acho importante, né, isso que a Cláudia falou, que às vezes passa a impressão de que é fácil ser mãe, de que você sabe tudo, e não é assim, de jeito nenhum, né? Eu costumo dizer assim, que filho não vem com um manual de instrução, ele não vem com bula, né? Dizendo o que a gente tem que fazer com cada um. Então, cada um de nós vem com uma personalidade, né? E a gente tem que respeitar essa individualidade. Então, a gente fala assim, que cada criança, ela vai ter o seu limite. Quem tem filhos, né, tem mais de um filho, sabe que cada um é diferente do outro. E que a mesma coisa que você fala para um, o outro vai internalizar de um modo diferente. Alguns você consegue colocar algumas coisas e com outro filho não. Então, não existe uma regra de como você vai educar. E você vai ter que moldar essa criança e a sua conduta em relação a ela, conforme também a personalidade que essa criança tem. Respeitando a individualidade. Quando a gente fala de castração, a gente não está falando de anulação. Isso é muito importante. Você não pode anular essa criança, esse adulto. Você tem que colocar... Você respeita a individuação dessa pessoa. Que caiu? Não, agora tá ok? Estão me vendo aí? Ah, tá. Porque às vezes as internets ficam lentas, né? Mas a gente já vai rumando para o fim, porque era só uma pílula mesmo. É só para deixar aqueles gostinhos de quero mais. E falar de amor, né? Esse mês a gente falou de amor, a gente falou de amigos, a gente falou de conjugalidade e a gente conclui falando de filhos, né? Mais uma vez, eu posso não ser pai e mãe, mas eu sou filho. Até o Elvis ali é um estudante de psicologia lá de Quatro Marcos, né? Que ele falou assim, foi na força do ódio eu fui me dando bem. Sim, Elvis, é se frustrando que a gente dá certo na vida. E assim, teve uma coisa que a Cláudia falou que eu achei interessante, né? E que tem a ver com as heranças e com os legados. Existem as más dicções. Aquilo que foi falado, né? De uma forma talvez impensada, talvez impulsiva,
e que se torna uma maldição. Algo que não foi bem colocado, bem entendido por um pai ou por uma mãe, e que eu entendo aquilo como se aquilo fosse uma premissa para mim não dar certo na vida. Aí a gente cresce, vai para processo terapêutico e entende que não foi bem isso, não. O que aquele... Lógico que a gente não está falando de um contexto, talvez, de agressividade, de abusos, que eles existem, né, gente? A gente está falando aqui meio que de um universo mais saudável, mais funcional. Então, assim, é justamente isso, né? Quais foram as molas propulsoras, que é aquilo que a Cláudia perguntou, fica a reflexão. Quais foram as molas propulsoras da tua vida? O que você ouviu que foi maldito, mal colocado, e o que você ouviu que foi de bendito? Que você ouviu e aquilo fez assim todo sentido na sua vida e te tornou a pessoa que você é. Então, Pílula Persona, o objetivo é esse. A gente só lembrar vocês de algumas coisas, aquilo que a gente lê, mostrar. Aqui, oi Miguel, lindão do nosso coração. A avó tá na live, manda um beijo pra avó, é dia dos avós hoje. Beijo, vovó. Beijo, vovó. Beijo pra todos vocês. Beijo pra todos vocês. Aqui, Gary Chapman, ele tem 5 linguagens do amor para os adultos, para os adolescentes e para as crianças. Então fica uma dica de leitura simples, tranquila, bacana. Não é enlatado, porque a nossa vida não é enlatada, mas é algo que talvez nos traga algum norte. Então, dado o nosso tempo, a gente agradece a presença de todos vocês, amigos, seguidores, alunos, colegas de profissão. Eu vi vovós, eu vi minha mãe, eu vi a mãe da Cláudia, eu vi a Marina, que é uma amiga minha, que é vovó fresca, recém-vovó, que vai ter um outro netinho, uma netinha daqui mais uns dias. E hoje é dia de quem? Daqueles, né, dos nossos avós. O dia daqueles que trouxeram os nossos pais para a vida e alguns de nós hoje desempenhamos a nossa maternidade, a nossa paternidade. Então, para quem é vovô e vovó aí, ó, nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito. E aqui, só mais uma coisa, paternidade é um convite, né? Aquilo que a Cláudia falou, né? E o pai vai ser o pai que ele der conta de ser, Cláudia, mesmo que ele, né, coloque a roupa mais estrambólica, e a gente fica, enquanto mãe, possessa, mas ele está desenvolvendo a individualidade dele com uma outra pessoinha, né? E o quanto que isso é bacana. Então, eu me despeço e Cláudia e Vivi, digam tchau que eu fecho aqui depois. Um beijo. Segunda-feira tem mais. Toda segunda-feira, meia horinha, a gente vai estar aqui com vocês, tá? Mandem sugestões de temas que vocês querem que a gente fale, tá? Beijo, beijo, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Boa noite a todos vocês. Boa noite, meninas. Beijo. Beijo, gente. Boa noite. Beijo, boa noite. Obrigada pela participação de todos vocês. Ei, eu fico com dó de desligar. Então, à medida que as pessoas vão saindo, eu vou esperando. Ó, 36. 35. Tchau. Tipo, vou desligar na cara? Não dou conta de desligar na cara. Então tá, Vivi, boa noite, um beijo. Gente, obrigada. Até segunda que vem. Até segunda.